Bom dia, irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Gente, eu estou muito feliz e antes de ministrar eu queria dizer que já faz quase 2 anos que eu e minha família nos mudamos para cá, para Campinas, e a gente foi surpreendido pelo amor de Deus e pelo amor dessa comunidade. Vocês abraçaram a gente e, como o Caleb disse, os lugares que eu passo para ministrar, geralmente ou eu falo de música ou eu falo de igreja. E assim, o meu coração, pelo que os irmãos dizem, é bem pastoral. Então essa vai ser uma mensagem pastoral. Mas por que eu estou começando falando isso? Porque os lugares que eu vou perguntam assim para mim: é possível viver igreja numa cidade grande, onde as pessoas têm um trabalho comum, um trabalho normal, elas moram longe umas das outras? É possível viver igreja e relacionamentos de aliança e ter amizades profundas? Com toda certeza, eu respondo para elas: é possível sim. E eu tenho vivido isso aqui em Campinas. E apesar das nossas dificuldades, apesar de a gente ainda não ter chegado no ideal, dentro da nossa realidade, sim, nós temos irmãos de aliança. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre igreja hoje. E quem não leu ainda aquele livro Relacionamentos de Aliança, eu quero que você leia. E também algumas coisas que eu vou falar tem a ver com Espaço para Deus, que é um livreto, que é uma base para a gente. Então, o Asher, em algum momento do livro, ele fala mais ou menos assim: quando Deus olha para uma comunidade, ou para uma cidade, para uma igreja local, no sentido de uma igreja na cidade de Campinas, por exemplo. E uma igreja, por exemplo, como a nossa, tem 500 pessoas, um exemplo. Mas somente 50 pessoas têm aliança real uns com os outros. Deus olha para aquela comunidade e Ele não considera 500 pessoas a sua noiva, a sua igreja, mas Ele considera essas 50 pessoas que têm aliança à sua igreja na cidade. E obviamente com as outras igrejas que os irmãos vivem isso. Isso é muito interessante de pensar e isso também é muito sério. Porque nós estamos indo para o momento de mais trevas, para o momento de mais escuridão da humanidade. E nós precisamos estar firmes em Deus e também precisamos olhar para a igreja gloriosa que o próprio Deus prometeu e participar daquilo que Ele está fazendo em toda a terra. Amém? E o engraçado é que essa semana eu sentei com a minha esposa para falar sobre algumas coisas. E o Espírito Santo, ele ressaltou 3 coisas primordiais. E é sobre elas que eu quero falar hoje, nessa manhã. E eu creio que vai te abençoar e abençoar também a nossa comunidade. São 3 coisas que o Espírito Santo tem enfatizado nas nossas vidas, na nossa comunidade. E que eu creio que são prioridades. Então, se eu posso dar um tema, um nome para essa mensagem, o tema é trazendo de volta as prioridades. Amém? E são simples, são objetivas, talvez você já ouviu, mas é importante que eu relembre isso para o nosso coração nessa manhã. Amém? Se você está nos visitando, eu creio que isso também vai te abençoar na sua igreja, na sua vida. E enquanto eu orava por essa mensagem, preparava, eu lembrei de um irmão que é presbítero lá no Rio de Janeiro, o Juan, que era baixista do Vozes e Trovões. E ele é presbítero, ele é pastor de uma comunidade no Rio. E aí eu decidi mandar mensagem para ele. Eu falei: cara, eu tenho orado sobre a igreja em Campinas, tenho percebido e observado algumas coisas no nosso meio. E eu queria saber de você, quais são as ênfases que você tem dado para a sua comunidade aí no Rio de Janeiro? E ele citou 3 pontos que são exatamente os pontos que eu tinha ouvido do Espírito Santo. E ele respondeu para mim: Rafa, isso não só confirma a mensagem de domingo, mas também confirma o que Deus está fazendo em todo o Brasil. Amém? Então eu não quero fazer suspense, eu quero já liberar os 3 pontos para você. O primeiro: lugar secreto
O segundo, culto doméstico. E o terceiro, igreja nas casas. Se você quiser trocar de palavras e falar a mesma coisa, seria solitude, o seu tempo de qualidade com Deus, o seu devocional, digamos assim, culto familiar, ou seja, os relacionamentos dentro do seu lar, seja você casado ou solteiro, e igreja nas casas, que nada mais é o futuro, como diz o Haroldo. Por quê? Em breve nós não teremos mais prédio, ar-condicionado. Em breve as coisas vão piorar e isso está previsto na Bíblia. Mas, se nós nos colocarmos num lugar de mergulhar no amor de Deus, de receber do amor dele para transbordar para a nossa família de sangue, para a nossa família de fé, nós teremos então uma igreja invisível, mas gloriosa, andando em sinais e maravilhas nos últimos dias e preparando o caminho do Senhor. Faz sentido, amados? Então eu quero que você grave bem esses 3 pontos. E eu quero que você olhe para a sua agenda depois dessa mensagem e veja o que tem sido a prioridade do seu coração. Ou onde você tem gastado a sua energia, o seu dinheiro, a sua disposição. Aonde você tem colocado a sua família, como você tem se relacionado com a Igreja de Cristo e como você tem se relacionado com o próprio Deus. Então esses 3 lugares, tanto a solitude, quanto a família, quanto a igreja de Cristo na terra, esses 3 lugares são lugares que nós precisamos abrir espaço para Deus. Amém? E se nós estabelecermos a nossa agenda, a nossa rotina a partir desse lugar, que é prioridade também para Deus, nós com certeza recebemos de Deus vida, recebemos do próprio Espírito Santo graça para viver de acordo com a sua palavra. Amém? Você pode chamar de 3 níveis de comunhão com Deus, que estão entrelaçados: comunhão individual, comunhão familiar e comunhão coletiva. Não há alguém que possa dizer: eu tenho intimidade com Deus, se ele é omisso na comunhão com o corpo de Cristo. Um nível de relacionamento fortalece o outro. E talvez você já ouviu sobre esses 3 pontos. Mas será que isso ainda é prioridade na sua vida e no seu coração? Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. E eu gostaria de orar novamente. Deus, obrigado por essa manhã mais uma vez. Obrigado pela tua doce presença. Senhor, eu oro para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. E enquanto eu libero a tua mensagem, que o Senhor sinta-se à vontade para gerar arrependimento em nós, para mudar a nossa rotina, a nossa agenda. Como nós cantamos, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Teu lugar de primazia, de destaque. Flui nessa manhã um pouco mais. E faz aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Realinha o nosso coração, realinha a nossa visão. Pastoreia hoje, Senhor, os nossos conflitos e nos traz de volta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, agora a gente vai entrar em cada um dos pontos. E eu quero ser breve. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 6, a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E antes, ele deixa claro o como. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Irmãos, pensa um pouquinho comigo sobre a nossa geração, rapidinho, antes de a gente falar sobre isso que Jesus está falando. Nós somos a geração mais fast food que já existiu. Nós queremos
comida rápida, nós queremos relacionamentos superficiais, rápidos, nós queremos que as coisas se resolvam rápido. A gente não consegue parar, a gente é uma geração cheia de trabalho, demanda, preocupações, ansiedade, depressões. A nossa alma está entulhada de coisas, a nossa mente não para nunca, e a gente corre de um lado para o outro, a gente trabalha, e a gente marca o pastoreio, e a gente corre, e a gente para por um tempo e tenta concentrar, tenta fechar a porta. Mas mesmo quando o barulho exterior para, o interior fica ainda mais forte, fica ainda mais alto. E a gente não consegue meditar, a gente não consegue abraçar o silêncio. Acontece só comigo? Tem alguém acordado? E aí tem filho para cuidar. E aí tem o dinheiro, que às vezes sobra, às vezes falta. E aí tem as contas. E aí você fica, eu preciso orar mais. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. A minha alma está cheia de demandas. Eu estou igualzinho Marta. E aí a gente vem no domingo e canta, como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, nunca será tirada. Já parou para pensar que essa é uma promessa de Jesus para nós? E por mais que a gente saiba disso de forma teórica, na prática nós estamos preocupados e ansiosos com muitas coisas, como Marta. E a gente não consegue acreditar que Maria escolheu a boa parte. A gente não consegue confiar que o que Deus falou, o que Jesus falou é real. A gente não consegue se deleitar. A gente não consegue respirar. E o convite do Senhor, primeiramente nessa manhã é: eu estou te atraindo de volta para o lugar de prazer, deleite e renovo. Amém? Amigos, nós fazemos parte da geração mais ansiosa que já existiu na face da terra, assim. E até o ministério, a profissão, as coisas que são lícitas, muitas vezes roubam o brilho do lugar secreto. Mas esse é o melhor lugar com a melhor pessoa. Esse é o lugar mais importante da sua vida. E sabe o que é mais interessante? O próprio Jesus espera te encontrar todos os dias. Mas Rafa, Deus é onipresente e eu tenho o Espírito Santo. Sim, mas você precisa parar para prestar atenção em quem Deus é e deixar a Bíblia, a oração, modelar o seu coração. Você já parou para pensar que Jesus fazia devocional? Jesus era um homem atarefado. Ele orava pelos enfermos, ele expulsava demônios, ele viajava a pé longas distâncias, ele comia com os discípulos, ele fazia muitas coisas, mas ele sempre disse: eu só faço o que vejo o meu Pai fazendo. Nós individualmente precisamos parar para ver, porque senão nós vamos nos tornar cegos. Nós precisamos parar para ouvir, porque senão em breve o Espírito Santo vai falar às igrejas e nós não vamos ter ouvidos para ouvir. Nós precisamos retornar ao lugar secreto. E assim, você pode estar ouvindo essa mensagem agora e dizendo: mas isso não é legalismo? Não. Sabe por quê? Porque nós não fazemos devocional para ser salvos. Nós não fazemos devocional porque nós queremos o amor de Deus.
Porque o amor de Deus, ele não pode aumentar e nem diminuir. Deus é amor. E Ele te ama quando você não faz devocional. Isso não muda. Mas por entender que Deus nos ama, nós queremos conhecê-lo mais. E mergulhar nesse amor. E transbordar nesse amor. E por isso que eu sinto o Espírito Santo convidando cada um de nós a voltar para esse lugar. E deixa eu te falar, talvez você não vai conseguir nunca orar por 2 horas por dia. E eu quero que você saia daqui não condenado, mas com um desejo de orar, ainda que seja 5 minutos por dia. Mas faça isso perseverante, faça isso de modo constante, faça isso por anos. O Haroldo, uma vez a gente teve uma reunião e perguntaram para o Haroldo, né? Quanto tempo você gasta por dia? Você tem muitas coisas para fazer. E ele disse, 20 minutos. Só isso? A gente achava que você orava 3 horas. Mas eu faço isso por 60 anos, sem parar. É melhor dar um passo que sua perna alcança e ser fiel no pouco, do que ficar condenado porque não conseguiu orar 3 horas. Amigos, o Senhor está nos chamando novamente para ler a Bíblia toda e sempre. Não há nada de novo. Mas nós sempre estamos trocando as prioridades. Nós sempre estamos deixando as outras coisas tomarem esse lugar que é a nossa, ou deveria ser a nossa vitalidade, o nosso lugar de encontro com o Senhor. Todo cristão é chamado para relacionar, dialogar, conhecer Deus, compartilhar seu coração e aprender do coração de Deus, perguntar, questionar e viver a partir deste lugar de amor. Que privilégio é falar diretamente com Deus. E o próprio Criador nos ouve e nos responde. Vale a pena cultivar uma vida de oração e leitura bíblica, amém? E agora eu vou jogar do outro lado. Talvez você está ouvindo isso e dizendo, Rafa, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todos os dias. Isso aí não é para mim. Mas assim, fazer devocional em si não é o que eu estou querendo te falar. O que eu estou querendo te dizer é que nós podemos todas as manhãs, tardes ou noites ou madrugadas parar para encontrar com uma pessoa. Porque eu conheço pessoas que fazem devocional, que fazem a leitura bíblica anual, e as suas vidas não são mudadas, porque afeta só o seu intelecto. O que o Senhor está nos convidando é algo que é visceral, é uma experiência real. E eu vou ser bem realista, na maioria das vezes você não vai sentir nada. É ou não é? Você vai olhar para a parede, tentar ficar em silêncio, e no meio do caos da sua vida, você vai tentar ouvir Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, nas medidas que nós nos lançamos, ainda que a nossa oração seja fraca e o nosso amor imaturo, Ele vai nos trazer experiências reais com Jesus. A gente olha para a vida de Abraão, de outros homens da Bíblia, e a gente lê e a gente acha que Deus apareceu todo mês para eles, né? A gente olha e pensa, Elias não teve depressão, né? Jesus chorou, suou sangue. A gente olha para Abraão e imagina, nossa, foi fácil. Claro que não. Viajar com muitas pessoas, animais, comida. Imagina isso. E Deus aparecer depois de muitos anos e ir falando com ele de forma processual, modelando o caráter dele, segundo Cristo, seu Filho. Não é algo que vai acontecer se nós não tivermos um plano. A gente planeja férias,
A gente planeja coisas, mas a gente não planeja a nossa vida de oração. E por isso que muitos de nós não temos vida espiritual, não temos vida interior, não temos poder para curar. E assim, mais uma vez, devocional primeiramente é encontrar com uma pessoa. Mas é óbvio, quando você tem contato com Deus, você recebe vida, poder, unção, graça, autoridade. Faz sentido, amados? Nós precisamos, de forma prática, ter um lugar e um horário para encontrar com a pessoa mais importante, nos aquietar das nossas distrações e demandas internas e externas e abrir espaço para ouvir o Senhor. Esse é um lugar de prioridade. Amém? Já parou para pensar que no Éden Deus estabeleceu um lugar e um horário para conversar com Adão? Não é doido isso? Literalmente, na viração do dia, Deus vinha encontrar Adão e Eva e conversar, relacionar. E tudo que Adão cultivava, ou trabalhava, ou fazia no Éden, ou na sua família, era resultado desse relacionamento com Deus. Amém? Deus nos convida a cultivarmos uma vida interior, uma vida espiritual, uma amizade onde conversamos e reservamos óleo da paixão. Nos dias de trevas e escuridão que estão por vir, vai existir na terra homens e mulheres queimando de amor e zelo por Jesus. O Senhor está nos convidando a reservar óleo, porque quando as coisas apertarem, não adianta você querer correr atrás de óleo. Amém? Próximo ponto, abra comigo em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que lindo isso. O Senhor está ensinando a sua lei, e Ele está dizendo assim: você vai sentar à mesa com seus filhos e você vai ensinar a palavra de Deus. Quando vocês estiverem comendo, abram espaço para a minha presença. Preguem o evangelho. Quando vocês estiverem no caminho, faça isso. É engraçado que eu estava lendo algumas coisas da Impacto, e aí eu achei um relato que conta que a dona Ruth, que era esposa do seu João, o próprio seu João dizia que ela era responsável por estabelecer o culto doméstico. E é esse fundamento que fez os filhos se tornarem quem eles são hoje. Haroldo, seu Roberto, Christopher. Pensa nisso. A gente faz tantas coisas, né, para os nossos filhos, e às vezes o que está discipulando o coração deles é os desenhos. E o Espírito Santo está falando assim: na vida comum, na vida normal, converse com a sua esposa, olhe nos olhos dela, e mais importante que isso, ouça o que ela tem a dizer. Quantos casais passam anos dentro da igreja
E eles não se conhecem, não vivem aliança profunda, não estabelecem um altar para a presença de Deus dentro de casa. Esses dias a gente fez o culto doméstico, numa quarta-feira à noite. E aí a Mila, ela decidiu fazer de refeição entrada, prato principal e sobremesa para as crianças. Então a gente montou a mesa bem bonito. E aí um dia antes eu falei para eles, amanhã vai ser o nosso culto doméstico, a gente vai comer junto, a gente vai partilhar do evangelho, e eu quero que vocês preparem algo para agradecer a Deus. Eu quero que vocês tragam ações de graças ao Senhor. E a Helena, ela até escreveu assim, foi muito bonito. E foi muito emocionante, tinha muita presença de Deus, parar e ouvir os meus filhos falando, eu sou grato a Deus, porque não faltou nada esse ano. Eu sou grato a Deus pelo início da base missionária. Tipo assim, eu sou grato a Deus pela sala de oração. Entende? O José é mais diferentão, né? Sou grato a Deus pela minha bateria, pelo meu pai e pela minha mãe. E beijo. Mas como é importante abrir espaço. E talvez você seja solteiro e está falando, tá, Rafa, eu moro longe dos meus pais, moro numa república. Mas eu já vi os meninos se reunirem para orar, para abrir espaço para Deus na casa deles. Eu já vi as meninas dentro do Osiel fazendo culto. E as crianças do Osiel entrando e participando. Eu já vi os meninos do nada, no meio de uma festa, pegar o violão e Deus vir. Ela não é, no meio do churrasco. Entende? E eu não estou falando aqui de religiosidade. Óbvio que no nosso descanso, na nossa comunhão, na nossa alegria, Deus está. Mas é muito interessante quando nós nos tornamos uma comunidade de famílias sensíveis à presença do Espírito Santo, à presença objetiva. Não é maravilhoso isso? Você, sendo casado ou solteiro, precisa cultivar um lugar para a presença de Deus na sua casa. Uma Betânia, um lugar onde o Senhor pode compartilhar os seus segredos e o seu coração. De verdade, eu fico assustado, porque alguns irmãos e irmãs trazem problemas, que eu penso assim, se ele orasse e conversasse com a esposa dele, isso não estaria acontecendo. E a gente gasta tanta energia brigando, falando mal do outro, quando o Espírito Santo está nos convidando a voltar para o lugar secreto e a estabelecer um altar de adoração na nossa família. E aí o inimigo fica rindo, eu imagino, né? Porque é tão simples, é tão básico, mas a gente perde as prioridades. A gente prefere condenar a nossa esposa, ao invés de reconhecer os nossos erros. E é nesse ambiente familiar que Deus está preparando famílias sacerdotais que vão preparar os seus filhos para a volta de Jesus. Entende? A gente fala que é uma comunidade João Batista que vai preparar o caminho. E a gente faz muitas coisas, reuniões, organizações, mas dentro de casa está um caos. E o Senhor está falando, para tudo, ora e para tudo e ouve os seus filhos. Eu me lembro, enquanto eu estava preparando, eu me lembrei de um exemplo. Eu sou filho de pastores, uma família de São Paulo, capital. Meus pais já morreram, serviram a igreja por muitos anos. E eu lembro de domingo, o nosso culto era à noite, às 7 da noite. E todo domingo, quando acabava o culto, meu pai pedia pizza, Guaraná Antártica, e a gente ia para casa. Só que meu pai chegava, o que ele fazia? Tirava a gravata, o terno, ligava no Fantástico e virava para a gente e falava assim, eu quero silêncio, agora é hora de descansar, eu vou assistir minha TV. E eu cresci, na minha infância, na minha adolescência, comendo sozinho na mesa com as minhas irmãs. Meu pai pegava a pizza dele, sentava na TV, e se a gente falasse um pio, ele brigava com a gente.
a mesa é um altar. O que tem roubado isso da sua família? Talvez você não consiga fazer todas as refeições com a sua família em casa, mas é necessário encontrar na agenda de todos um horário também e um lugar para comer junto e evangelizar um ao outro. Meus filhos não são salvos e por isso eu preciso abrir espaço para a presença de Deus, para pregar o evangelho para eles. E esse é o meu primeiro ministério. Eu posso evangelizar no Osiel, nas ruas, mas eu preciso ser um evangelista dentro de casa. E você que mora com seus pais, você pode ser alguém que vai ouvir a sua mãe e vai orar por ela e aconselhar ela. Seja você adolescente. Entende? Como é especial quando nós abrimos a nossa casa para a presença de Deus. Nosso lar deve ser um lugar para hospedar a presença de Deus. O culto doméstico é um lugar de adoração, um lugar seguro, onde a esposa, o esposo, os filhos podem falar, podem confessar seus pecados, andar na luz, ouvir o evangelho. É momento de desligar o celular e olhar nos olhos. Quantas famílias vão para a mesa com o celular na mão e não tem mais comunhão de verdade? Estabeleça suas prioridades hoje, amém? Terceiro e último ponto. Abra comigo em Romanos 12, verso 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Eu pulei o 4, né? Não. Verso 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Guilherme pregou há 2 domingos atrás, em Efésios, e tem uma passagem lá que ele usou que me chamou muita atenção, que fala que o poder de Deus está disponível para nós para viver a igreja. E eu fiquei pensando, nós temos fé e pedimos pelo poder de Deus para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho, para várias coisas. Mas a gente não pede poder de Deus para relacionar com os nossos irmãos. E o versículo lá em Efésios diz exatamente isso. Nós precisamos do poder de Deus na nossa fragilidade para conseguir de forma espiritual olhar para o meu irmão com os olhos de Cristo e não com os olhos carnais. E é interessante que, como eu disse, o Haroldo fala, igreja caseira é o futuro. E isso não só no Brasil. Então quando a gente olha para o culto caseiro hoje, você que é líder, você que é membro, o que é o culto caseiro? Vamos ser realistas. É um cara que veio da Assembleia, o outro que saiu da Quadrangular, veio congregar com a gente. Aí vem um desigrejado, é ou não é? Aí tem uma loucura de pessoas diferentes reunidas ao redor da mesa. E aí tem uma criança chorando, a outra se machuca, o outro chegou estressado do trabalho. É ou não é? E é nesse ambiente que Jesus quer compartilhar do seu sangue, do seu corpo. E é no meio dessa loucura que existe vida fluindo. E é no meio desse caos que nós nos relacionamos. E aí quando você olha o grupo de WhatsApp de cada igreja caseira, sempre tem alguém que é proativo e organizado e quer montar o cardápio mensal. E sempre tem um folgado que não leva nada e não põe o nome na lista. Aí tem um irmão que prioriza o domingo. Tem um irmão que prioriza o culto caseiro.
Aí tem irmão que esquece o suco da ceia. E tem a irmã que esquece de fazer o pão. E é no meio desse caos que Deus libera a sua alegria. E é no meio desse caos que eu te conheço e me faço conhecido. E aí sempre tem aquele irmão que gasta pelo menos uma meia hora falando dos seus problemas. E sabe o que é isso? É Deus testando a sua paciência e compaixão. E é no meio dessa reunião que tem pouco tempo, poucas horas semanais, que você pode fluir nos dons do Espírito. Uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, orar pelos irmãos, abrir mão de falar o seu problema e ouvir o do outro. É nesse lugar que você vê que o seu líder não é perfeito. Posso ouvir um amém? E aí a criança suja o chão da sua sala que você acabou de limpar para receber a igreja de Cristo. É ou não é? É um caos, gente. Mas é nesse lugar que Jesus senta na mesa com a gente e se alegra de tudo isso. É fascinante. E deixa eu te falar, não só nós, Convergência, mas tem muitas comunidades precursoras nisso. Porque o que a gente está vivendo, ainda que não seja ideal, já é muito bom. Já é fascinante. Ceiar toda semana. Lembrar do evangelho uns aos outros. Isso é magnífico. E assim, já posso fazer o primeiro apelo. Se você quer ser domingueiro e não quer que as pessoas toquem na sua vida de forma profunda, pode procurar outra igreja. Glória a Deus. Tem muita igreja mais legal que a nossa. Mas se você ficar aqui, não só na reunião caseira vão pegar no seu pé, mas entre as reuniões caseiras. Aleluia. Mas Rafa, é possível ir toda quarta-feira no culto caseiro e não discernir o corpo de Cristo? Sim. É possível estar com meu coração ressentido, amargurado e ofendido e não olhar de forma espiritual para os meus irmãos e não partilhar dessa aliança espiritual? Sim. Deus está nos convidando a voltar às prioridades. As prioridades são lugar secreto, família e viver igreja de forma bíblica, honesta e real. E mais uma vez, não é teoria, é visceral, é uma experiência real. Alguns irmãos de Montemor diziam assim para a gente: a pessoa, ela vai ter o tanto de vida da igreja na mesma medida que ela se entrega. É possível viver 10 anos numa igreja e não se entregar aos relacionamentos. E não ceiar, partilhando o corpo. O que é um membro deslocado, ou retirado, ou fora dessa realidade de aliança, fora do corpo? Hemorragia, morte. Ele está morrendo e ele precisa ser enxertado de volta. E não importa se você está hoje com um esfriamento espiritual, se você abandonou o lugar de oração e de leitura bíblica, não importa se a sua família está um caos, não importa se você ainda não conseguiu ser profundo dos relacionamentos, o chamado hoje é de arrependimento e fé. Deus está disponível para nos trazer de volta para esse lugar, ou para nos levar de forma mais profunda a viver essas coisas que estão disponíveis pela graça. Amém? Jesus tem um corpo na terra, e o nome disso é igreja. Pessoas diferentes juntas, vivendo igreja, na verdade é impossível. Isso é um milagre. É um
lugar onde nós vamos lembrar do sacrifício do Cordeiro, fluir nos dons, andar na luz, se fazer conhecido. Mas a reunião em si não é a igreja como um todo. E por isso que existem os outros dias e os outros momentos das nossas vidas. E assim, para você pode ser estranho amizades espirituais. Mas assim, deixa eu confortar o seu coração. Quando a gente fala de amizades espirituais, a gente está falando assim, seja ser humano. Sabe ser humano? O ser humano se relaciona, ele foi criado para isso. A gente foi criado para ter amigos, para andar em família, em comunidade, em tribos. É só isso. Não tem cartilha, não tem passo 1, 2 ou 3. É só ser uma pessoa normal, tá bom? Você sabe se relacionar. Não precisa forçar a barra. As coisas acontecem naturalmente. O próprio Jesus, Deus encarnado, ele veio fazer 12 amigos. Que escândalo. Ele veio se relacionar. Ele veio fazer aliança, mesmo sabendo que ia ser traído. Já parou para pensar nisso? Deus está nos livrando do medo, de todas as coisas sistemáticas que a gente quer fazer para relacionar. Seja normal, amém? Nós precisamos aprofundar as nossas amizades, as pessoas que Deus tem trazido para perto de nós. Uma coisa que a gente fala muito para os líderes: você não pode pegar o gabinete da igreja evangélica e transformar a sua casa um gabinete pastoral. Você precisa ser amigo das pessoas que o Senhor colocou na sua casa. Amém? Isso é fascinante. Jesus liderava por meio de intimidade e amizade, e não por manipulação ou controle. A verdadeira solitude gera verdadeira comunhão. A aliança para Deus é importante. E uma coisa que eu tenho falado muito com os missionários: quem sabe me dizer, fora eles, o que é o contrário de amor? Qual é o contrário de amor? Indiferença. Então, quando você deixa de confrontar, de exortar o seu irmão, de ir até ele para ganhar o coração dele, quando você deixa de falar aquilo que te incomoda, você está sendo indiferente. Você está deixando de amar. Está deixando de viver amor. E assim, geralmente, quando tem os conflitos, geralmente quando a gente briga para resolver, a aliança fica ainda melhor. Quem já brigou com alguém da comunidade? Quem já exortou? Quem já foi exortado e foi muito desconfortável? Agora me fala, depois que isso aconteceu, você não amou mais aquela pessoa? Na igreja que eu cresci, eu falava assim: eu sei que eu estou em pecado, eu estou louco para um amigo vir aqui me dar um tapa na cara e falar assim: para! Todo mundo sabia, ninguém falava nada. E eu também não tinha vergonha na cara, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Só que aqui a gente está disposto a pegar a orelha do irmão e falar a verdade. Quantas vezes o Ciro, quantas vezes o Arlindo falou coisas que eu não queria ouvir, mas que foram muito primordiais para que eu pudesse amadurecer a imagem de Jesus. Deus usa as esposas, meu Deus. É ou não é? Não tem como esconder quem você é dentro de casa. E a esposa vem na onde o calo aperta. E aí você, orgulhosão, não quer ouvir. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: é isso mesmo. Aí você para, respira e fala: nossa, eu vou ter que ir lá pedir perdão. É doído. Mas o legal é que Deus, Ele ama a aliança. Ele não quer e não vai se divorciar de nós. Ele te deu o Espírito Santo.
aquele que é o autor da Bíblia, e você pode, no lugar secreto, conhecer Deus. Te deu o Espírito Santo, o Criador de tudo, e dentro de você, Ele te dá graça para resolver os conflitos na sua casa e estabelecer um lugar para a presença. E Ele também nos dá fé para viver a igreja de forma profunda e intensa. Amém?